Vamos fechar os nossos olhos, trazer à nossa mente a figura bondosa de nosso amigo Jesus. Senhor Jesus, de paz, amor e bondade, fortalece-nos, Senhor Jesus, ampara-nos. Permita, Senhor, que possamos levar o melhor, receber o melhor em nossos corações, que possamos, Senhor, encontrar alívio às nossas dores, às nossas inquietações e dificuldades. Que a tua luz, amigo Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, primeiramente, nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui, tá? A gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, agora a gente vai fazer a leitura do Evangelho e você acompanha atentamente para já ir entrando em sintonia, tá bom? Então, caiu aqui, ó, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Pergunta. Do fato de ninguém ser perfeito, conclui-se que ninguém possui o direito de repreender o seu próximo? Seguramente não, porquanto cada qual dentre vós deve trabalhar para o progresso de todos, principalmente daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas isso é razão para fazê-lo com moderação, com um fim útil e não como se faz na maioria das vezes, por prazer em denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade ordena executar com todos os cuidados possíveis. Ademais, a censura atirada sobre outra pessoa deve ser ao mesmo tempo dirigida a nós mesmos, perguntando-nos se não a merecemos. Então está lá a resposta de São Luís, Paris, 1860. Outra pergunta. É repreensível notar as imperfeições dos outros, quando disso não resulte qualquer proveito para eles, ainda quando não sejam divulgadas? Tudo é relativo à intenção. Certamente não é proibido ver o mal, quando ele existe. Haveria até inconveniente em ver apenas o bem em toda parte. Essa ilusão seria nociva ao progresso. O erro consiste em converter essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade perante a opinião geral. Seria ainda repreensível fazê-lo só para deleitar a si mesmo com um sentimento de malevolência e satisfação por surpreender os outros em alguma falta. É muito diferente quando, lançando um véu sobre o mal para o público, limita-se a observar os defeitos em seu proveito pessoal, isto é, para estudar como evitar o que se repreende nos outros. Essa observação, aliás, não seria útil ao moralista? Como pintaria ele os desatinos da humanidade se não estudasse seus modelos? Também resposta de São Luís, lá em Paris, 1860. E por fim, a última perguntinha. Haverá caso em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? Questão muito delicada. Aqui é necessário fazer apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a si mesma, jamais haverá utilidade em divulgá-las. Se, contudo, podem prejudicar os outros, é preferível o interesse do maior número ao interesse de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois é melhor que uma pessoa caia do que várias sejam enganadas ou se tornem suas vítimas. Em semelhante caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Também resposta de São Luís, Paris, 1860. Bom, então nós temos 3 perguntas aqui, né? Se nós podemos repreender o nosso próximo, se nós podemos notar as imperfeições do nosso próximo e, em algum momento, divulgar as imperfeições do nosso próximo. Bom, o que o Evangelho fala? Que é tudo de acordo com a intenção e a finalidade que se busca com essas ações. É interesse do bem comum, então a gente pode sim repreender o próximo. Tá? A gente pode falar para o nosso próximo quando ele estiver agindo em desacordo com a lei de Deus. Isso está correto e inclusive é um dever
de caridade, né? Apontar para o nosso próximo, para quem está do nosso lado, que há algo a melhorar, há algo a corrigir, tá? Agora, simplesmente falar aquilo para magoar, machucar, apontar aquele defeito que muitas vezes não tem naquele momento como ser corrigido, isso é falta de caridade e deve ser evitado pelo cristão verdadeiro. A mesma coisa, o mesmo princípio serve para a pergunta se devemos ou se podemos notar as imperfeições do nosso próximo. A gente pode olhar para o erro do outro e perceber, pode, desde que seja com um sentido, uma finalidade, que é aprender com aquilo para não repetir o erro, tá? Por quê? Se a gente ficar ali só notando no sentido de maledicência, olha como o meu próximo é defeituoso e eu não sou, e eu sou perfeito, eu sou bom, meu próximo é cheio de defeitos, cheio de problemas, não atende, mais uma vez, ao princípio da verdadeira caridade. Aí, o Evangelho recomenda que não se faça nada, ok? Então, nós temos que ter esse bom senso de entender que para notar o defeito do nosso próximo é somente quando for para o nosso aprendizado. E, por fim, a terceira pergunta era se nós podemos, se é lícito, divulgar o defeito do próximo. Mais uma vez, o Evangelho fala que se verdadeiramente, primeiro, né, se verdadeiramente dentro do nosso coração existe o móvel de um verdadeiro sentimento de auxílio, de vontade de auxiliar, de fazer o bem. Sim, existe. Então, a gente passa para o próximo passo, que é, vai haver um proveito maior se aquele mal for divulgado? Ou seja, tem pessoas que têm defeitos, mas que o defeito prejudica mais a ela do que aos outros. Nesse caso, o Evangelho diz que não é dever nosso divulgar. Se for o caso, podemos apontar, dizer para aquela pessoa sobre o defeito, mas não é nosso dever moral divulgar. Agora, se de repente o que a gente fizer vai evitar que aquela pessoa engane, iluda outras pessoas, sim, é um dever nosso de caridade divulgar, para que o mal não seja maior, né? Que o mal feito pela divulgação, digamos assim, não é maior do que o mal da não divulgação, onde dezenas ou centenas de pessoas, ou muitas pessoas poderiam ser enganadas, tá? Mas é sempre importante a gente pensar nesses casos, o que se passa no nosso coração, o que está passando no nosso íntimo, para que a gente entenda, compreenda de fato o que está acontecendo, para que a gente tome a melhor atitude. Se o nosso desejo é verdadeiro, é sincero de fazer o bem, a gente vai saber a atitude a tomar. Agora, se nós temos interesses, às vezes, de denegrir, de diminuir, de alguma maneira nos colocar numa condição superior ao nosso próximo, aí a gente está faltando com o dever da caridade e a recomendação é não fazer, é não divulgar, é não apontar, é não observar os defeitos do nosso próximo, tá bom? Muito importante essa observação porque nós sempre lidamos com pessoas diferentes e vemos pessoas com os mais diferentes equívocos, defeitos, né? E é nosso dever apontar, ou é nosso dever observar quando aquilo trouxer proveito para todos, tá? Se for só pelo desejo realmente de nos mostrarmos melhor que qualquer um, não vale a pena. Não é isso que o Evangelho espera de nós, tá bom?